Olá, egrégora de Escorpião. Vamos para uma tiragem das energias dos próximos 7 dias. Vamos prever, as energias dos próximos 7 dias. Peço a orientação da Grande Fraternidade Branca. Peço a orientação da Grande Loja Branca. Peço a orientação do Mestre El Moriarcan. Quais as energias presentes na egrégora de Escorpião nos próximos 7 dias? Vamos ver. Escorpião. Como que vocês estão? Estão indo bem? Estão conseguindo evoluir na vida, mas de uma forma macro, Não estou falando de questões materiais. Tudo em harmonia faz parte da obra completa, A obra maior é a obra completa, A gente trabalha as partes, mas depende do método de cada um, A pessoa que trabalha uma circunstância por vez, uma etapa por vez. Há pessoas que já têm a capacidade de trabalhar todas as circunstâncias simultaneamente, Ou seja, você simultaneamente você é filho, você é estudante, você é profissional, você é pai, você é esposo. Simultaneamente. Entendeu? Isso é a experiência da vida. Isso, estou falando do mais simples possível, Agora, quantas outras circunstâncias você consegue fazer simultaneamente? Em questões de evolução espiritual, Então nada é tão simples quanto parece, entendeu? Nada é tão inerte quanto se imagina. Você imagina, por exemplo, uma dona de casa, uma mulher, Ela é estudante, profissional, dona de casa, mãe, esposa, filha, neta, amiga. 8 circunstâncias simultaneamente. Entende? E isso é o mais básico dos básicos. Você acha que é simples? É simples viver? Não, cara. Não é. Simples é fingir que nada disso ocorre. Escorpião. Pede o uso da inteligência aqui, viu? Ter o emocional saudável para desempenhar uma ação inteligente, que exige esforço, A força, ela diz o seguinte, isso vai ocorrer. Seja pelo amor ou pela a dor, irá ocorrer. Seja pela brutalidade ou pela inteligência, isso ocorrerá. Entendeu? E uma decisão será tomada, O carro aqui, ele fala de movimento geográfico mesmo, Deslocamento geográfico, entendeu? Vai sair por bem ou vai sair por mal? Entendeu? Vai sair de livre e espontânea vontade ou será, como que diz, despejado do local? Entendeu? A força, ela fala de inteligência, muito mais de inteligência, A força é força física mesmo, esforço, Agora, como esse esforço irá se materializar, aí depende da condição de cada um, Pode ser um esforço intelectual, uma ação inteligente, ou pode ser força bruta, força física mesmo. Depende da capacidade intelectual de cada um, mas irá ocorrer certamente, entendeu? Um deslocamento, E aí, cara, vem assim, isso aqui é um esquadro, tá? Um esquadro, ó. Essas 3 cartas estão formando um esquadro, que é um ângulo de 90 graus, o ângulo perfeito, entendeu? Esse deslocamento te leva para a energia da Imperatriz, A energia da Imperatriz é uma energia de prosperidade, de muita prosperidade,
É uma... A Imperatriz é a mãezona, né? Como se fosse assim, a matriarca de um clã. Não apenas de uma família, mas a matriarca de uma sociedade. Então, assim, uma mulher muito próspera, muito poderosa. Energia, tá? Não é necessariamente uma mulher, sexo feminino, entendeu? E ela fala de empreendedorismo, né? Novas ideias, novos projetos nascendo, entendeu? Novos meios, né, de viver, de prosperar, entendeu? Isso tudo está aguardando o 6 de espada, né? Esse esquadro está aguardando, esquadrejando o 6 de espadas, né? 6 é um número que anuncia equilíbrio, né? Se está desequilibrado, ele pede equilíbrio. Se está equilibrado, ele revela que há equilíbrio. Equilíbrio entre profissional, familiar e espiritual. Entendeu? Essas 3 áreas da vida são muito amplas, né? Elas se materializam de diversas formas. O material, né? O familiar e o profissional. Entendeu? Então aqui nós podemos estar falando de uma gravidez? Podemos estar falando de uma gravidez aqui, né? Mas muito mais que isso são novos projetos, novas ideias, empreendedorismo, né? Uma promoção no trabalho, por exemplo, né? Uma mudança de cargo, sabe? Você abrir um negócio paralelo à sua atividade, né? Ter uma segunda renda, entendeu? Esse tipo de situação. E aí, é claro que tudo isso toma o seu tempo, né? A sua preocupação. E aí você precisa manter o equilíbrio das circunstâncias, não se afundar no trabalho sem ver a luz do dia, sem ver a família, né? Sem ter um final de semana de lazer, sem viajar, sem descansar, entendeu? Você tem que ter o equilíbrio para isso, né? O dia tem 24 horas, né? A régua de 24 polegadas. Então, planeja, né? Os momentos dos seus dias e cada dia específico. Aí você consegue ter o equilíbrio perfeito de todas as circunstâncias. Sabe, o escorpião, não adianta em nada, cara, você trabalhar, sabe, se matar de trabalhar, enriquecer, claro, ir trabalhando, prosperando e tal, e aquilo te motiva, né? Quanto mais trabalha, mais resultado vem e aquilo se multiplica, você fica empolgado com aquilo. Só que na sua casa, o seu filho, a sua filha, está sendo criada por uma pessoa estranha. Sabe, são os empregados quem criam seus filhos. E não os pais, o pai e a mãe que deveria estar ali cuidando deles, criando eles, né? Convivendo com eles, que os primeiros anos de vida são os mais importantes da vida de todas as pessoas, né? E aí quem está passando os primeiros anos de vida, das vidas dos seus filhos com ele, são os empregados e não você. Entendeu? Então você precisa medir isso. Até que ponto vale a pena? Né? Até que ponto você está tomando a ação correta? Porque isso vai se tornar nítido no futuro, não agora. O resultado, a consequência virá no futuro, ela não vem de imediato. Em alguns casos vem de imediato, alguns casos, é muito raro acontecer isso, mas acontece, entendeu? 6 de espadas representa harmonia e equilíbrio na luta de ideias ou protege para sustentar a lei e os valores. Então, olha, se existe luta de ideias, se é necessário proteção para manter a lei e os valores, então significa que a coisa não está tão boa assim, cara, quanto você imagina, né? Se há um desgaste, um embate, né? Se há um embate para manter a coisa certa, então a situação não está tão boa assim, ela está sendo atacada, está sendo ameaçada, entende? Então você precisa ter um cuidado redobrado com isso, né? Precisa recuperar, né, o domínio das circunstâncias. Não se entregue, jamais. Não se entregue, não entregue os pontos, jamais, né? Mas também você vai ter que se esforçar um pouquinho mais, né? Para manter uma condição saudável. 10 de espadas representa a multiplicação de esforços agindo em defesa de uma causa comum. Representa a regra da lei e da justiça. Significa consagração e reconhecimento intelectual.
Então, o 10 é a última carta do naipe, a última carta numerada, né? Então significa que isso chega ao final. Esse processo chega ao final, sabe? Com vitória ou com derrota, né? Chega ao final. Entendeu? Aí você vê o saldo, né? Quando chegar no final, você vê o saldo. Eu tive mais vitórias do que derrotas, ou tive mais derrotas do que vitórias. Mas esse processo intelectual, mental, né? Que está exigindo de você, ele chega ao final agora nesse período de 7 dias, tá? Lá pro final do período, tá? Não vai ser tão de imediato, não. 10 de ouros é a gloriosa culminação de um processo de trabalho coletivo. O acúmulo de riqueza e expansão de fama, luxo e poder. A tiragem ela tá tão alinhada espiritualmente, né? Tão conectada com a intuição, cara, que vieram 2 cartas número 10, né? O processo intelectual, né? O esforço intelectual, mental que isso exige, né? E também o máximo resultado possível. Ou seja, você conseguiu o melhor, né? Você realmente explorou a situação, a circunstância no máximo que ela poderia lhe fornecer. E o resultado vem, o resultado é ótimo, entendeu? Financeiro, tá? E aqui essa Imperatriz ela vai falar de um próximo projeto, né? Que tem tudo para ser favorável, né? Tanto que mostra aqui uma mudança, né? Uma mudança geográfica, né? Mas lembre-se, viu, o Escorpião, os primeiros anos de vida, né? Até a metade da adolescência precisam ser passados com os pais e não com pessoas estranhas. Com os pais, sabe? Avô, avó não é pai. Tio, tia, primo, prima não é pai e nem mãe. Pai é você, mãe é você. E não outra pessoa, não é a babá que é o pai do seu filho. É você, cara. Entende? Se você troca o tempo de qualidade com a sua família pra se dedicar a qualquer outra coisa, cara, você não tá nem sequer mesmo trocando 6 por meia dúzia. Você tá trocando 6 por 3. E o resultado vai vir. O resultado virá. Entende? Não é a TV quem educa seu filho. Não é a psicóloga quem educa seu filho, cara. Não é a professora do colégio quem educa seu filho. Não é a programação da Rede Globo, as ideologias da Rede Globo quem educa seu filho. É você, cara. É você, pessoa. Entendeu? Não perca tempo de qualidade com a sua família para se dedicar a outras coisas. Isso precisa ser compensado, tá? O perfeito equilíbrio entre as circunstâncias, tá? Tá aqui, ó. Sendo esquadrejado. É necessário o perfeito equilíbrio entre as circunstâncias. 8 de copas representa a estabilidade dos afetos em uma comunidade. Demonstra liderança que protege e cria condições favoráveis para os ambientes mais fracos. Entendeu? Então aqui eu estou falando, né, captando a energia de uma pessoa provedora. Seja você homem ou mulher, você é um provedor na comunidade que você está. Entende? E os outros dependem de você em diversas circunstâncias da vida, em diversos aspectos da vida que ocorrem simultaneamente, como eu exemplifiquei aqui durante a intuição. Há diversos aspectos, circunstâncias da vida ocorrendo simultaneamente, e você não pode desequilibrar essas circunstâncias. Dar mais tempo e atenção e esforço para uma circunstância em detrimento das outras. Saiba fazer esse perfeito equilíbrio, entendeu? Saiba fazer isso. Ok, Escorpião? Tudo de bom para você, pessoa. Assim seja, assim é.